Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de sexta-feira. Como a semana passa rápido, né? E hoje nós vamos ler mais 6 capítulos, do 91 ao 96, para a sua edificação e fortalecimento da sua fé, todos vocês que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Deixa eu orar. Meu Deus amado e querido, que o Senhor venha nos dirigir, nos conduzir aqui neste momento com o Senhor. Meu Deus, esse devocional, eu te louvo, te agradeço pelo fôlego de vida e por essa oportunidade de estar aqui, meu Pai, falando da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, o Salmo 91. O Salmo 91 é tão conhecido, né? E nós não temos aqui a autoria definida deste salmo, mas é um salmo muito conhecido e muito sabe que ele é um salmo também lido por muitas pessoas. Mas olha o que diz aqui no versículo 1, olha o que diz aqui no Salmo 91, no versículo 1, que diz assim: Senhor, tu és... Não, tá aqui Salmo 91, aqui, achei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, ele já começa assim, né? Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, e o meu Deus, em que confio, em quem confio. Então, ele já começa aqui, o salmista, o propósito dele é afirmar a proteção, segurança de Deus para todos que é aquele que confiam. Então, a pergunta que eu faço agora, neste momento, para todos vocês: você confia em Deus? Pode escrever aí. Você confia em Deus? Se você confia, fala, pastor, eu confio. É uma pergunta. Você confia em Deus? Você confia no Senhor? Porque quem confia em Deus tem a proteção de Deus. O Salmo 91, ele começa com esta declaração de confiança. Então este salmo aqui é tão querido. Já no início é uma declaração aos nossos corações, né? Ele mexe com o nosso coração. É uma declaração de confiança a Deus, como refúgio, como fortaleza. Então ele continua no verso 3 ao verso 6, ele descreve aqui a proteção divina contra perigos visíveis e invisíveis. É uma batalha, uma guerra, incluindo pragas, adversários. Então, quantas vezes nós oramos, ó Deus, nos livra? Quantas pessoas que o mundo viveu, que nunca viveu aí durante a pandemia, e as pessoas dentro de casa falavam assim, ó Deus, me guarda, e fomos guardados por Deus. Eu lembro que na pandemia, nós ficamos ali em casa, e eu te digo, de todo o meu coração, passamos dias maravilhosos. Eu creio que eu estava no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo, Deus, ele é meu refúgio, minha fortaleza. Você vê quantas coisas ruins, mortes a gente viu, e ali a gente estava no esconderijo do Altíssimo, Deus guardando, Deus protegendo, não faltou nada. Isso é algo glorioso, e Deus nos guardou. Então, aqui está falando uma oração que devemos fazer de contínuo, todos os dias. Até o versículo 12, ele fala, os que confiam em Deus não serão atingidos pelo mal. Então ele declara aqui que os anjos de Deus os protegerão, todos os justos, né? Então os anjos de Deus aqui são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que herdam, que irão herdar a salvação, a vida eterna. Então, pastor, os anjos, eles são reais? Sim, os anjos são seres espirituais. Eles foram criados para servir aqueles que
que hão de herdar a vida eterna, a salvação. Então, os anjos, que são seres espirituais, estão aqui para me servir e te servir também. Todos aqueles que vão herdar a salvação, a vida eterna. Então, o Salmo termina aqui, é algo glorioso, com Deus falando diretamente, prometendo salvação, honra àqueles que amam e confiam nele. No verso 16, olha o que está escrito aqui no verso 16, no Salmo 91, que diz assim: vida longa eu lhe darei e lhes mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vida longa. A vida longa é algo glorioso, é uma bênção de Deus. E a vida longa que está escrito aqui no versículo 16 é para a gente contemplar a salvação, não só no Velho Testamento, mas aqui diz aqui, não é apenas a eternidade, mas a vida longa não é apenas a salvação, é que Deus venha nos livrar da praga, do inimigo, livrar de situações difíceis, de pessoas malignas. É Deus guardando, é Deus protegendo. É a gente aqui na terra experimentando a bondade de Deus. Glória a Deus. Vamos então para o Salmo 92. Nós vamos chegar lá. Com muito sacrifício, com muita dedicação da leitura, nós vamos chegar lá. O Salmo 92 também é anônimo, nós não temos aqui a autoria. É um cântico para o dia de sábado, o dia de descanso. E qual que é o propósito desse salmo? É louvar a Deus pelas suas obras, pelas suas maravilhas, pela sua fidelidade. Este salmo começa com um chamado para louvar a Deus, e ele declara a sua bondade e a sua fidelidade de manhã e de noite. No verso 4 ao verso 5, nós vamos ver que o salmista aqui no Salmo 92, ele celebra as grandes obras de Deus e a sua sabedoria insondável. Amém? Então aqui ele vai constatar aqui a prosperidade temporária dos ímpios e a justiça duradoura dos justos. A justiça, o ímpio, ele até prospera, mas é temporária. Mas diz aqui que a do justo é duradoura. O justo é duradouro. A prosperidade do ímpio é passageira. Por quê, pastor? Porque eles não têm uma visão, uma perspectiva da eternidade. E nós temos. E nós entendemos isso. O exemplo quando Jesus, ele fala aqui do rico e do Lázaro. Do rico e do Lázaro. O Lázaro, ele se vestia de púrpura. Lázaro, ele tinha do bom do melhor. É ou não é verdade? Desculpa, o rico e o Lázaro. O Lázaro, desculpa, ele era um morador de rua, doente, que pedia-lhe esmola. Mas o rico se vestia de púrpura, tinha de tudo do bom do melhor. Ambos morreram. O rico foi para o inferno e o Lázaro para o seio de Abraão. Por isso que eles não têm a visão da eternidade, mas nós temos. Nós temos. Você veja que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Então, é muito importante isso. É proibido você ser bem-sucedido? Não. Mas que a sua vida venha estar na mão de Deus. Nós cremos na eternidade. O Salmo termina aqui mostrando que os justos florescem como o cedro do Líbano e como a palmeira. São essas duas expressões aqui de árvores muito conhecidas. A palmeira, ela é muito resistente com o vento, vem a tempestade. Então, na verdade, ela precisa de todas essas ventanias que balança ela de um lado, balança ela de outro, e quando vem um vento forte, aquela pancada de vento de um lado para o outro, é o momento que o líquido que está dentro dela consegue chegar até o outro
a outra ponta. E ali, quando isso acontece, ela vai florescer. Ela começa a florescer, ela começa a frutificar. Então o salmista está mostrando aqui que as dificuldades, elas não vão nos destruir e nem nos matar, mas vai fazer a gente amadurecer, vai fazer a gente frutificar e crescer cada vez mais forte. É o que está escrito aqui, isso é muito forte. O cedro do Líbano é que cresce ele cresce em local perigoso, porque do território dos Líbanos, porque ele consegue sustentar grande altura, porque as suas raízes estão presas na rocha. As suas raízes estão presas na rocha. Então, a palmeira balança de um lado, balança de outro, e libera aquele líquido e faz ela crescer e florescer. E diz aqui que o cedro do Líbano, ele cresce na região, no local onde tem as rochas, que ela ali sustenta, ela cresce, ela é muito grande a altura dela. Demora 2 anos para ela sair, para ela crescer. Mas primeiro ela cresce para baixo. As suas raízes abraçam as rochas. Olha que coisa gloriosa. As suas raízes, o cedro do Líbano, suas raízes abraçam as rochas. E ela cresce, cresce, cresce. E quando vem as ventanias, as suas raízes estão abraçadas às rochas. E isso é algo glorioso, isso é algo magnífico. E isso daqui gera para ela sustentabilidade, né? Devido ao seu tamanho, que é muito grande. Então, olha só esses 2 exemplos que a Bíblia fala. Quanto mais você tiver abraçado na rocha, que é o Senhor Jesus, você vai ter mais capacidade de crescer. E o seu crescimento não vai te destruir, porque você está abraçado firme com o Senhor Jesus. Nós estávamos falando isso na nossa célula ontem. Você tem que deixar o Espírito Santo te influenciar para as coisas boas. O capítulo 93 é pequeno, mas também muito abençoado. Nós não temos uma autoria definida, é anônimo, mas o propósito aqui é declarar a majestade e a soberania eterna de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Você vê, aponta aqui o caráter de Deus, a majestade, a soberania eterna de Deus. É conhecer de fato e de verdade o Senhor Jesus. Do verso 1, do verso 2, ele começa com uma declaração da majestade, da força de Deus, né? E ele fala aqui que a sua majestade, a sua força de Deus que nós servimos. Vamos ler aqui do verso 1, do verso 2 do Salmo 93, que diz assim: Ó Senhor, o Senhor reina, vestiu de majestade vestiu o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Amém? Nós já falamos. Deus já existia desde a eternidade. Ninguém criou Deus. Se alguém tivesse criado Deus, ele não seria Deus. Então Deus existe antes da eternidade. No verso 3 ao verso 4, fala aqui da força dos mares, como que Deus é poderoso, que as águas poderosas não se iguala ao poder de Deus. Vai terminar aqui afirmando que Deus, que o poder de Deus são firmes, a sua santidade adorma a sua casa para sempre. Deixa eu ler aqui, olha só, no verso 4. Mais poderoso do que o estrondo
das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade ao Senhor e os ornamentos perpétuos da sua casa. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. Vamos para o Salmo 94. Quem está com a gente aí? Coloca aí um bom dia. Pastor, eu estou aqui firme e forte na fé. Coloca aí, pastor, eu estou aqui nesta fé. Vamos aqui para o Salmo 94, também anônimo, mas o propósito é pedir a justiça de Deus contra os ímpios e que venha consolar todos os justos. Do verso 1 ao verso 2, ele começa aqui dando o teor deste salmo, que é um pedido de justiça. A Bíblia disse que o Senhor é a minha justiça. Amém? Do Senhor vem a minha justiça. Então aqui, se você está sendo injustiçado, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, porque do Senhor vem a justiça. Então, nós devemos confiar na justiça de Deus. Olha o que diz aqui no no capítulo 94, no verso 1. O Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui os orgulhosos os que ele merece. Então, os orgulhosos, eles vão ter o que eles merecem. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Creia em Deus. No verso 3 e no verso 7, aqui lamentando a opressão dos injustos, dos ímpios, contra o povo de Deus. Muito forte aqui, que o povo estava sendo oprimido. Então, aqui tudo isso é passageiro, né? É uma guerra, uma luta que vai acontecer. Mas Deus, a presença de Deus, o Todo-Poderoso, ele está no controle de tudo. Então aqui ele está lamentando esta opressão, essa luta, essa dificuldade, mas do verso 8 ao verso 11, Deus, ele que sabe de todas as coisas, ele vem aqui com o teu poder e com a tua majestade. Então aqui, diz aqui que o justo trará justiça aos ímpios. Deus, ele começa aqui fazendo a justiça, né? O caminho do ímpio é a morte. Então ele termina aqui com a confiança que Deus não irá nos abandonar e não irá abandonar o seu povo, porque ele é a nossa rocha, o nosso refúgio para todos os justos, a rocha para mim, para você e para todos nós. Então, se você está vivendo uma injustiça, não levante a sua mão para fazer justiça. Não faça isso. Confie em Deus, porque Ele é a nossa justiça. Eu já passei por muitas situações e vou passar por muito mais ainda, mas essas mãos aqui que você está vendo, eu não vou levantar para fazer justiça. Todos que se levantarem contra mim não estão se levantando contra mim, mas estão se levantando contra o próprio Deus. E a mão de Deus é pesada e Ele vai fazer justiça. No penúltimo capítulo de hoje, o 95, também um salmo anônimo. Então, o propósito aqui é convocar o povo a adorar a Deus, a ouvir a sua voz. E isso aqui é glorioso. Sempre a gente faz, a gente convoca, vamos para a igreja, vamos ouvir a voz de Deus. Eu quero você aqui aos domingos. Domingo agora tem 2 horários, 9 da manhã, às 18h30. Vamos adorar, vamos viver a fé. Aqui o salmista também estava convocando o povo para adorar a Deus e ouvir a voz de Deus. É um convite jubiloso para adoração. E aqui no verso 1, olha o que diz aqui no verso 1, no capítulo 95, olha só. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Ações de graça,
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Venham, venham, vamos jubilar, vamos cantar, vamos adorar esse Deus. Era o que o salmista aqui estava falando. Do verso 3 ao verso 7, ele exalta a grandeza de Deus como Criador, como pastor, digno de toda adoração. Aqui, e ele continua aqui com atributos. Ele fala, pastor, ele não é apenas o pastor que cria, mas é o pastor que cuida e conduz a sua criação. Então, ele é o Criador, mas ele não apenas criou, ele conduz, ele guia, ele cuida, ele guarda, ele protege, ele nos sustenta, ele está no controle de tudo. Não pensa você que ele só criou e está à parte, não. Não, ele criou e está do nosso lado. Ele tem toda a participação da minha vida e da sua vida. Então, não endureça o seu coração. Não se rebele contra Deus, mas creia que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos então para o último salmo do dia. Salmo aqui 96. Como sempre, meu nariz aqui, ó, a flor da pele. O propósito é chamar todas as nações para louvar a Deus também pela sua glória, pela sua justiça. Então o salmo começa aqui com um convite a cantar um cântico. Isso daqui é muito forte. Vou te explicar aqui. A cantar um cântico novo, a declarar a sua glória às nações. Então, o cantar aqui ao Senhor um cântico novo é uma canção, um cântico novo, uma canção que ninguém nunca ouviu, que ninguém nunca cantou, é colocar canções novas nos seus lábios. Pastor, mas eu não sei cantar. E eu não estou dizendo aqui para você cantar afinado. É um cântico novo. O que é um cântico novo? Também é um cântico novo. Colocar um cântico novo esquecendo as coisas que ficaram para trás. Você veja que Deus, ele colocou um cântico novo nos meus lábios. São canções novas, testemunhos novos, coisas novas, vida nova. É tudo novo. Tudo novo. Talvez tem pessoas até que falam, pastor, o senhor não canta músicas antigas? Canto muitas músicas antigas, mas agora o que está nos meus lábios é o cântico novo. Muitas das vezes você canta uma música antiga, você lembra das coisas antigas. Daquele tempo. Agora é um cântico novo, é vida nova, é coisa nova, é o novo. Eu quero o novo de Deus. Amém, não amém? Então a gente está falando aqui que Deus vai te colocar um testemunho novo, experiências novas, algo inédito. O que passou, passou. Agora é coisa nova. Está escrito aqui, eu vou colocar um cântico novo, é vida nova. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que vai vir coisas novas na sua vida. Então ele continua aqui exaltando a grandeza de Deus. Que Deus é grande, afirmando que Deus é o Criador. Então o salmista, ele vai chamar as famílias de todas as nações para adorar o nosso Deus, na beleza da sua santidade. O salmo termina assim com a visão do julgamento de Deus que virá para julgar o mundo com justiça. Então o Salmo 96, ele começa assim, olha só. Cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todos os que habitam na terra, cante, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anuncie a sua glória em ações, entre as nações, seus feitos maravilhosos. Amém? É um cântico novo. E termina assim, ó. Cante diante do Senhor, no verso 13, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Ele vai julgar. Deus é amor, mas acima de tudo é justiça. Nós vamos ficando por aqui. Mais 6 salmos que nós terminamos hoje. E amanhã eu quero que você venha, hoje eu quero que você venha ler mais 6 capítulos para que eu venha te explicar mais 6. Leia o 97, 98, 99,
o 100, o 101 e o 102. E eu creio que em breve nós vamos terminar o livro de Salmos e já começar aí o livro de Provérbios. Que Deus abençoe a sua vida, um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias. Lembrando que hoje, sexta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa célula, a célula Vitoriosas. Você é meu convidado, todo especial. Maiores informações, envie a mensagem aqui que nós vamos te responder. Um beijo no seu coração e até mais. Deus abençoe.